vamos louvar? Segura as mãos levantadas e cante comigo. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Cante bem alegre. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro. Cante mais uma vez com muita alegria. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Só quem marcou de verdade cante. Eu marquei um encontro com Deus neste santo oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro. Só quem marcou esse encontro, levanta as mãos, levante a voz e vamos clamar pela nossa família com muita fé. Glória, 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 glória. Com mais fé, glória, 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 glória a Deus. Maravilhoso Deus eterno, soberano Pai que está nos céus de glória. É diante da sua presença que nós estamos, ó Deus. E nós te damos graças, meu Pai, por mais esta rica e tão grande oportunidade que o Senhor concede a cada um de nós aqui nesta noite. Ó querido Deus e Pai, eu agradeço ao Senhor pela vida dos irmãos, das irmãs, que dão aqueles esforços e estão na tua presença, na tua casa de hoje, vieram aqui para te adorar, viemos aqui para glorificar o teu nome, diante da grandeza e da beleza da tua santidade. Ah, meu Deus e meu Pai, eu creio que mais uma vez o Senhor já está manifestada a tua presença. Eu creio que o Senhor já recebeu os louvores, a adoração e a oração que foi realizada na abertura deste culto. E eu creio que neste momento o Senhor permanece com os teus ouvidos inclinado a ouvir a oração que se faz nesse lugar. E eu acredito, meu Pai, que o Senhor está recebendo agora a petição de cada um, ó Deus, que ora com fé, que acredita, meu Deus, na resposta da oração.
Oh, querido Deus e Pai, venha manifestar o seu poder, escondendo, Pai, a fé desse irmão, desta irmã, que ora com muita fé em favor da tua querida família, em favor daquela pessoa que precisa agora do teu socorro, daquela pessoa que ficou enferma, quem sabe até de se enganar da medicina, mas eu creio, Jesus, que o Senhor pode enviar o teu anjo agora e fazer um milagre, meu Deus. A placatura canto vala sempre a labaia, tu me canta lá mais cheio de clama labaia. Eu creio sim, Senhor, eu creio que o Senhor está entrando agora nessa casa, eu creio que o Senhor está entrando agora por meio do teu anjo, que leva o milagre, que leva a cura, que leva a libertação para aquele que está oprimido, aquele que tem depressão, aquele que depende de remédio para dormir, aquele que depende, Senhor, da ajuda do Pai. Eu creio que o Senhor está visitando agora essa casa, há milagres acontecendo, eu creio, há milagres acontecendo. Onde me clama lá, Giovanai de Pessia, rica lá, chora, calabaia, estéria. Eu creio, Jeová, eu creio, a oração de poder, a oração de poder, a oração de poder, a canta, reclama lá, baia, estéria. Eu creio, Senhor, haverá milagre, haverá testemunho, e eu quero ouvir testemunho, meu Deus, eu quero ouvir testemunhos de milagres, de pessoas da família, dos meus irmãos da minha família. Oh Deus, eu quero testificar que o Senhor visitou, que o Senhor deu grande livramento para aqueles que estão na estrada, para aqueles que estão lá longe da cidade, em outro estado, em outro país. Oh glória, lamaste, calabachou, de canta, lamarraia, de cássia. Oh glória, eu creio, Jesus, eu creio, eu acredito no poder que há no teu nome. Eu creio, meu Deus, a resposta da simples e humilde oração. O Senhor responde com fogo, o Senhor responde com fogo. De calabachai, de catalabá, terra súplica, labaia, estéria. O Espírito Santo está me dizendo que Ele está visitando agora, eu creio, da tua casa, da tua família, haverá milagre, haverá testemunho. Alabasto e me ralabasto. Eu creio, Jesus, os demônios estão caindo por terra, estão batendo em retirada agora, estão saindo dessa casa, estão saindo dessa família. Haverá paz no meio dessa família, não vai mais ter confusão, contenda, dissensão, não haverá mais desavença, porque o Senhor é o Deus que traz a paz. É o Senhor que traz a paz, aleluia. Oh glória a Deus, eu creio, Senhor. Eu creio, o diabo está caindo por terra. O espírito da contenda, da dissensão, o espírito de mundo, Senhor, da desconfiança, da desavença, está caindo por terra. O espírito de pombagira, que foi pai invocado para destruir esse casal da família, está caindo por terra agora. Oh meu Deus, eu creio, as portas estão se abrindo dessa pessoa que está desesperada, preocupada, que a porta não se abre devido às dívidas. Oh Deus, abre esta porta para essa pessoa da família, irmão, oh Pai, para que eles saibam que o Senhor é que tem a chave, o Senhor é que tem a chave e abre porta, e abre porta e ninguém fecha, e que fecha ninguém abre. Eu creio, Pai, a vitória nossa. Já tem milagre acontecendo, já aconteceu milagre. Alguém vai testemunhar de milagre em minha sua família. Eu creio, Jesus, eu creio. É o que nós te pedimos, meu Pai, em meio a esta oração, ó Deus, crendo e confiante na resposta da nossa simples e humilde oração, porque é para a glória do Pai, porque é para a glória do Filho, porque é para a glória do Espírito Santo de Deus, o nosso Salvador. Amém, Jesus, amém. Senhor, amém. Glória a Deus. Em nome do Senhor, meu esposo vai ministrar nesta noite, amém. Eu já vou passar para ela. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém?
Louvado seja o nome do Senhor. Levanta as mãos, você que ama a sua família. Quem veio buscar uma bênção para levar para a sua família? Então levanta a mão bem alto, porque Satanás está lá do lado de fora, tentando jogar seus dardos inflamáveis para que você não saia daqui cheio da graça e da presença do Senhor. Amém? Diga comigo, Senhor Jesus, eu vim buscar a minha bênção, porque eu creio que o Senhor já preparou a minha vitória. Você que crê nisso, bate palma para Jesus. Palmas de glória para o Senhor. Aleluia, Jesus. Nós vamos ler a palavra agora, mas antes, eu já estava aqui quando o pastor Paulo estava orando. Eu só estava me mostrando um jovem. Aleluia. E eu via esse jovem, ele olhando para um caminho como se ele estivesse olhando para o nada. Por que ele estava olhando para o nada? Porque Satanás estava dominando a mente desse jovem. E ele estava prestes a conseguir adentrar na mente desse jovem, fazer esse jovem fazer uma loucura, ainda no decorrer da semana que nós vamos adentrar. Só que na hora da oração, Deus me mostrou uma mão tão grande, uma espada gigantesca, que cortava esse laço do inimigo ao meio. E Deus manda dizer para uma pessoa que está aqui: vai ter uma reviravolta no meio da tua família, mas não se preocupa, porque o que o inimigo queria, Deus destruiu nessa noite. É para que tu entenda, quando chegar essa reviravolta, essa luta, mas irmã, Deus não pode tirar tudo, não. Ele precisa fazer com que você amadureça o teu pensamento, para que assim ele possa agir muito mais forte no miolo da tua família. Aonde está esta pessoa? O Senhor, Ele quer que você se coloque na maneira que Ele quer, para que Ele venha fazer o que Ele precisa no miolo da tua família. Amém? Tem uma pessoa aqui que me diz: o Senhor está dando livramento. Eu vejo uma mulher adentrando um carro, e este carro na frente eu vejo escrito Uber, e não era a pessoa que estaria dirigindo, não seria o Uber verdadeiro. A pessoa entraria nesse carro, mas esse carro já teria sido roubado. E ali ele ia pegar essa corrida e subiria com esse teu familiar. Depois de 2 dias achariam em jeito deplorável. Mas Deus está dando um grande livramento. Cadê a pessoa revelada? Quer o livramento? Deus está dando um livramento para uma mulher da tua família. Ela pegaria um Uber que não seria: eu creio nas mãos levantadas, mas eu só posso chamar. Não, eu creio nas mãos levantadas. Tem uma pessoa aqui que me diz: o Espírito Santo de Deus. Tem um homem, e este homem, me diz o Senhor, que Satanás já colocou na mente dele, para que ele não dê uma segunda oportunidade. Eu não vou abrir essa revelação, porque você já entendeu essa etapa. O diabo já lançou isso na cabeça dele: não haverá uma segunda oportunidade. Cadê a pessoa revelada? Teu lar seria destruído num estalar de dedos, mas se tu crer, o Senhor está entrando com a providência. Há uma pessoa em nosso meio que nessa noite Deus está repreendendo um demônio chamado demônio da cacatumba. Esse demônio levantou com sede de sangue, e ele prometeu para Lúcifer que em menos de 3 meses ele derrama o sangue de um homem da tua família. Aonde está esta pessoa? Porque se tu crer, quem vai voltar para o inferno envergonhado é Satanás, porque Deus vai cobrir esta pessoa da tua família com o sangue do Cordeiro. Eu creio na mão levantada, não me confirmou o Senhor. Eu creio, ainda não me confirmou o Espírito Santo. Eu creio nas mãos levantadas, mas nenhuma dessas mãos ainda não me confirmou o Espírito Santo. Não quer o livramento, eu creio. Tem uma pessoa aqui que me diz o Senhor: você vai receber uma proposta, e essa proposta está vindo do céu. É para você agarrar com as 2 mãos, porque provém de Deus. Cadê a pessoa revelada? Recebe do Senhor. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis. Vamos ler o capítulo 39. Gênesis 39. Vamos ler o primeiro em diante. Amém? Aleluia, glória a Deus. Gênesis 39, primeiro em diante. Glória a Deus. Maravilha, Jesus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Jesus. Gênesis 39,
gente. Amém? Quem não tiver a Bíblia, preste atenção, se aproxime de alguém. Vamos ler, diz assim. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos israelitas que o tinha levado lá. E o Senhor estava com José. E foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça a seus olhos, e serviu, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Amém? Só pé aí. Levanta as mãos ao céu. Diga comigo, Senhor Jesus. Fala comigo. Através a sua palavra. Para a glória do Pai, do Filho e do Teu Espírito Santo. Pode se assentar, soltar a Bíblia com carinho e louvar Deus com palmas, com glória, bem forte. Palmas de glória, bem alegre para o Senhor. Aleluia, Jesus. Então preste atenção. Nós não vamos adentrar dentro do profundo dessa palavra, porque creio que todos nós somos conhecedores sobre a história de José. O que José passou pela mão dos seus irmãos. Mas nós vamos tentar entender um pouco o porquê que José teve que, talvez, vamos dizer, que colher algo que ele não plantou. Sabe quando tu chega no médico, uma enfermidade, e o médico pergunta se tem mais alguém da família que morreu com essa doença, ou que tem essa doença, aí quando tu fala que tem 3, 4, tu fala, é hereditário. Então quer dizer que às vezes tu carrega no teu corpo uma doença que veio lá da tua tataravó, que passou para tua avó, que passou para tua mãe, que passou para o teu pai, e aí chegou em você. José já estava colhendo algo que ele não tinha plantado. Para quem conhece a palavra, essa história de José, entende que José era o queridinho, o privilegiado do seu pai. Os seus irmãos não tinham inveja de José, ódio de José, porque José tinha sonhos. Eles já vinham com uma inveja lá do princípio, porque o pai tinha um cuidado especial por José, porque o pai tudo que podia fazia por José. Então isso já foi se gerando no coração dos seus irmãos uma inveja, porque quem sabe eles não queriam muita coisa. Quem sabe muitos daqueles irmãos só queria que o pai alisasse o seu cabelo, como mexia no de José. Quem sabe queria apenas que perguntasse se ele tinha dormido bem à noite, como ele perguntava para José. Eles queriam talvez o mínimo, não era nem o máximo, eles queriam o mínimo da atenção em que o pai dava para José. E por José ser aquele caçulo mais novo, né? Que infelizmente nós ainda, pais, nos dias de hoje, ainda continuamos essa caminhada de achar que os mais novos sempre são os privilegiados. Meus filhos têm muito mania de dizer isso para mim, que na época deles, né? Mãe, eu ficava com dor, eu estava com o dente, a cara desse tamanho, eu pedia para ficar em casa, tu não deixava, a minha menina morrendo de cólica, não importa, vai, tem que ir para a escola. Hoje o Neemias mal olha, mãe, quero ficar em casa, a gente vai lá e acaba liberando. Então até hoje eu tenho que escutar isso e é uma realidade. Vai passando o tempo e nós vamos começando a soltar a corda, soltar a rédea, e começamos a deliberar para o mais novo aquilo que não deliberamos para os mais velhos. E aí nós vamos entender por que essa geração de hoje em dia não obedece, não respeita um pai e uma mãe, porque que eles muitas vezes levam de qualquer jeito, de qualquer maneira. Aí nós conseguimos entender a geração de hoje, uma menina de 15, 16 anos, não saber colocar um arroz no fogo, não saber o tempo que o feijão tem que cozinhar, não saber nem mesmo a forma, uma maneira de lavar uma roupa adequadamente, porque hoje elas têm a facilidade de ter uma máquina, mas não sabem separar
do mal, nós começamos a entender que no coração daqueles irmãos de José há uma semente que foi plantada e que eles começam, eles próprios, a começar a cultivar essa semente no seu coração. O pior erro do homem, da mulher, do ser humano é nós começar a alimentar os dados que o inimigo lança na nossa mente, tentando nos afastar daquilo que Deus nos deu a direção. Eles
José, por lutar para viver aquilo que Deus queria na sua vida, ele continuou enxergando Deus dentro do calabouço. Ele não se intimizou. Ah, Jesus, por que tu falou tanta coisa e deixou meus próprios irmãos me jogar aqui? Não. José continuou. O Deus que permitiu eu cair é o mesmo Deus que vai me tirar daqui. Ele não é mentiroso. Ele não volta atrás. Enquanto o diabo está dizendo não adianta, acabou a tua história, ele não volta mais. Ela não volta, a porta fechou, ela não se abre mais. José estava dizendo: eu caí aqui dentro, mas eu sei que o meu Redentor vive e ele vai me tirar daqui. Não adianta tu dizer que tu confia em Deus, não adianta tu dizer que tu crê em Deus, só quando tu tá com a bênção na mão. Deus quer ver tu continuar dizendo que ele é Deus na hora da tua luta, da tua dor, da tua prova. Tá doendo, olha pro céu e diga: o meu Redentor vive, porque Satanás não vai suportar ouvir isso da tua boca. Aí ele chega e passa por uma das suas tribulações. Ele passa apenas por uma de várias que ainda vão vir. Aí ele cai aonde? Na casa de Potifar. E a Bíblia ela chega a dizer que ele vê que tudo que José coloca a mão prospera. Glória a Deus, aleluia. De chegar ao ponto dele colocar tudo na mão do escravo. Está conseguindo entender? José não chegou lá como governador. José não chegou lá por cima. José chegou lá como um menino que ainda continuava confiando no poder do seu Deus. Ele continuou, chegou como escravo, mas mostrou para todos aqueles que confiam no Senhor. Eu não sei como que tu entrou na tua casa, eu não sei como tu entrou no teu emprego, eu não sei como tu entrou na tua família, mas o que eu sei é que se tu entrou com vassoura, tu vai sair de lá com o diploma na mão dado pelo teu pai. Ele vai dizer: vão olhar para ti, não vão te dar nada, mas vão ver que tu tem alguém que é tudo e que faz a diferença na tua história. Ele vai te exaltar, independente do teu grau de escolaridade, independente até onde foi a tua aquisição. Quem sabe material não importa, isso para Deus não é nada. Ele chega lá como um escravo, sujo, machucado, ferido, mas ele continua fazendo aquilo de melhor que ele pode fazer, que é não negar o nome do Senhor. Você, quem sabe, está aqui nessa noite dizendo: Deus, eu vim aqui, hoje é minha última opção, do Senhor me dá vitória. O Senhor acaba com a luta, acaba com a prova, ou eu vou parar de vez a partir de hoje, seria meu último dia aqui dentro. Não é essa palavra que tu tem que plantar, tu precisa semear coisas boas para te recolher mais ainda. José, se tivesse falado isso, quem sabe a história dele tinha tido um ponto final, mas ele continuou crendo: eu vou entrar lá dentro como escravo, mas o meu Deus lá dentro vai mudar a minha história, porque ele já estava me falando antes. Por isso é a importância que tem muitos que não se importam com essa palavra, tem muitos que querem selecionar o que vive e o que não vive. Isso aqui é besteira, isso aqui é do homem, isso aqui não é de Deus, isso aqui é aquele outro. Se José selecionasse só o que ele quisesse, ele não conheceria a voz de Deus. Mas quando nós não se sujeitamos ao homem, mas buscamos viver o que Deus quer na nossa vida, o Senhor pode falar em cima, pode falar embaixo, por debaixo dos ares, porque nós vamos entender o que Deus está falando para você nessa noite. Deus está dizendo: eu não vou te tirar de dentro do calabouço, mas lá dentro eu vou provar que eu sou Deus na tua história. Quem sabe tu vai ter que passar até o final essa prova. Eu gostaria de poder dizer para você: não, Deus está te dando vitória hoje, mas quem sabe Deus já permitiu tu cair dentro dessa situação para que tu aprenda a confiar nele. Quem sabe ele já deixou tu cair aí dentro porque tu está deixando o inimigo plantar na terra, que é a tua mente, plantar semente
administra uma casa, um lar decentemente, se Deus não estiver na frente. Ninguém consegue administrar nem a sua própria história, que dirá a história de toda uma família. Está achando porque tu é braba que teus filhos e teu marido vão ter medo de ti a vida inteira? Que a tua esposa tu vai falar hoje, ela vai baixar a cabeça o resto da vida? Continua administrando a tua casa do jeito que tu está administrando. Continua achando que gritar alto vai fazer diferença. Continua achando que a última palavra vem da tua boca. Tu não conhece um Deus que diz que a última palavra vem dele? Tu não conhece um Deus que pode restaurar a tua casa, a tua vida, teu casamento, teu matrimônio? Tu não conhece esse Deus? Tu ainda está tentando com as tuas forças. Para de tentar fazer o que é para Deus fazer. Mas irmão, e o que eu faço? Ora, clama, chora, confia, para que Ele possa te exaltar diante dos teus inimigos, para que diante dos teus adversários Ele possa provar que Ele é Deus na tua vida, e Ele possa colocar na tua mão ao ponto graça e autoridade para onde tu tocar a tua mão. Aquele que te olhou e não te deu nada, aquele que te olhou e te chamou de louco, de louca, ele chega e vê tu dizendo assim: o meu Deus pode te curar. Tu quer que eu ore por ti? Tu levantar tua mão e dizer: Deus, eu sei que da minha mão não posso nada, mas coloca a tua mão debaixo da minha e faz um milagre, não para minha glória, mas para a glória do teu nome. E ali aquela pessoa montar na medicina, e o médico tem que olhar e dizer: eu não sei o que está acontecendo, mas a enfermidade que estava no teu corpo desapareceu. Eles não vão entender. Aquele teu familiar que diz: tu é louca, tu vai para a igreja e nada acontece. Eles têm que olhar para a tua cara quando teu Deus tomar a tua boca, porque vamos abrir um parente. Deus não usa a boca de fofoqueiro, mentiroso, idólatra e muito menos aqueles que defamam mal. Deus usa a boca de quem está dentro da palavra, comendo e se alimentando da verdade da palavra. Se tu está usando a espada que Deus te deu, que é a tua boca, para semear coisa do mal, não, Deus não tem como falar na tua boca. Mas a partir de hoje, tu entender que a tua boca é uma arma contra Satanás, e que tudo que tu falar, Deus vai prosperar. Então eu quero profetizar na tua vida, em nome de Jesus, a derrota do teu adversário e a vitória da tua casa, da tua família, para a glória de Deus. A Bíblia vai dizer que ele botava a mão em tudo e Deus prosperava. Quer que Deus prospere a tua vida? Quer que Deus prospere na tua casa? Veja como José. Deus não impediu ele de sofrer. Deus não impediu ele de ser jogado pela própria família. José passou uma das lutas, uma das maiores lutas que nós passamos hoje. Mas é bíblico. Não foi os inimigos que lançou ele lá dentro. Quem sabe até os açoites, quando ele apanhou na cadeia, doeu menos do que ser lançado em uma cisterna pelos próprios irmãos. Porque só quem é mãe sabe a dor que é tu viver a vida por um filho, e no momento que tu precisar, o filho virar as costas, o filho te deixar gemendo. Muitas vezes hoje em dia, né, eles estão numa tese de: a minha família é meu marido, é meu filho, agora o resto é familiares. Mas se parar para pensar em um filho cair mal, podre em cima de uma cama, a mãe sai dos Estados Unidos e vem correndo para que largue a vida dela para cuidar. Mas hoje, para um filho virar as costas para uma mãe, para um pai, não precisa muito. Para olhar muitas vezes e dizer: eu não posso largar minha vida porque a minha mãe está doente. E as casas de repouso lotadas de pessoas idosas. Isso dói muito mais do que muitas vezes tu ter que comer arroz e farofa no teu prato.
É tu saber que tu alimentou com tanto amor, tu plantou tanto amor, tu passou fome, necessidade, para que hoje eles se virassem um homem, virassem uma mulher e eles virassem costa para você. Por isso que você não pode virar as costas para Jesus. Por isso que tu tem que entender que Jesus precisa ser a tua prioridade. Porque amanhã o filho pode não te ter como prioridade. Amanhã teu esposo pode ser um ex, ou a tua esposa pode ser ex, mas Jesus nunca vai ser ex na tua vida. Jesus nunca vai ter nós como uma segunda opção. Nós sempre vamos ser os filhos, as meninas dos olhos do Senhor. Por isso, se tu quer colher alguma coisa nessa terra ainda, aprenda a plantar coisas que vai edificar a tua fé. Não deixe o inimigo entrar pelo teu ouvido, lançando semente do mal, falando palavras torpes que só te afasta do Senhor. Esse dia uma irmã diz: ai, irmã, Deus me deu uma revelação, me deu uma visão assim, isso me matou na fé. E eu acabei parando porque foi muito pesado. Eu disse: eu não sei que Deus é esse, porque o Deus que eu conheço, ele não se revela para envergonhar, para fazer nós se afastar da sua presença. O Deus que eu conheço, quando ele mostra, porque ele confia. E se ele confia, ele sabe que tu vai suportar, porque é ele quem nos prepara para tal coisa. Se Deus, se tu não suporta, porque não veio de Deus. Porque quando é Deus, irmão, ele prepara primeiro. Ele vai abrir teus olhos quando ele vê que o que ele vai te mostrar pode até te escandalizar, mas não vai te tirar da presença dele. Porque tu vai entender que a Bíblia diz que é lícito os escândalos, mas ai de por quem vem. Mas é lícito. Tem que vir, a palavra tem que cumprir. Então, se nós entender que o que Deus tem para fazer, para se revelar na nossa vida, é muito maior do que o inimigo tem mostrado hoje em dia. Porque hoje em dia tu vai ver uma turma de crente fraco, cantando espiritualmente em cadeira de roda, paraplégico, acamado, porque estão sem força. Por quê? Porque dão ouvido para Satanás ficar latindo, e aí perde as forças, não ora, não jejua, não busca o Senhor. Aí fica naquela: ai, porque Deus revelou o pecado da fulana, da beltrana. Para de deixar o inimigo continuar te enganando. Diz pro Senhor: tira essa escama dos meus olhos, começa a mostrar o meu pecado, o meu erro, a minha falha, para que dá tempo ainda de eu consertar, de eu me humilhar, e aí o Senhor me preparar para assim vencer e ajudar meus irmãos que estão fracos na fé. Quando nós aprender que nós precisamos usar os instrumentos que Deus deu, para que assim almas sejam salvas, almas sejam curadas, a nossa casa seja levantada, reerguida, que nós temos que fazer que nem Neemias. Pode estar tudo destruído, pode chegar na tua casa, teu casamento está se destruindo, marido para um lado, filho para o outro, mas se você for que nem Neemias, não aceita a destruição de Satanás, levanta essa cabeça e diga para o Senhor: eu quero reformar minha casa, eu quero restaurar minha família, eu quero poder mostrar a diferença. Porque dom você tem. O que você precisa é sabedoria e coragem para poder utilizar. E quando tu entender que tu tem 3 armas mais importantes que o crente precisa ter para vencer qualquer obstáculo. Quando tu entender que Deus te deu olhos para meditar, boca para conversar com Ele e ouvido para ouvir as suas instruções. Esse demônio da depressão que está entrando dentro da tua casa, ele vai ter que achar buraco para sair. Esse demônio da dissensão que conseguiu entrar no meio da tua família, vai ter que recuar. Quando tu entender que tu tem 3 armas importantíssimas, que é a hora que tu colocar em prática, esses demônios não vão ter mais a força que estão tendo na história de muitas pessoas que estão aqui. Tem muitas pessoas que Deus tem se revelado na tua vida.
Tem muitas pessoas que Deus tem tentado te mostrar de todas as maneiras, de todas as formas que tu pode vencer. E para te vencer uma luta e uma guerra, não é Deus tirando ela, não. Não é você dizendo, Deus, tira essa luta porque eu não vou vencer, não. Tem luta, irmãos, que nos ensina a amadurecer, que nos ensina a viver mais com Cristo. Eu creio que tem pessoas aqui que tu já passou por uma luta que foi o que fez você se grudar mais com Jesus. Aleluia. Então não é Deus tirando que vai te dar vitória. Isso não é vitória, isso é covardia. Se Deus chegar a tirar uma prova, uma luta a qual você está dentro, é porque você está sendo covarde. Isso aí não é vitória para um crente, não. Porque assim como Satanás berra, grita no inferno quando nós levantamos a bandeira da vitória, eles também aplaudem e batem palma quando nós recuamos. Se entrou no campo de batalha, se está vendo que Deus permitiu, então Senhor, segura a minha mão e vamos passar até o final. Se Jesus, se até o final eu não tiver força para andar, me carrega nos teus braços. Me dá visão, Jesus, me mostra. Os anjos do Senhor estão me carregando, mas me ajuda a vencer, me ajuda a passar. Jesus, me dá sabedoria, me ensina a administrar a minha vida psicológica, me ensina a administrar o meu pensamento. Quando o diabo quiser distorcer meu pensamento, fazer eu ficar pensando coisas que me afastam do Senhor, me ajuda a repreender esse demônio, me dá força para lutar, me dá força para vencer. Quem sabe tu está usando a tua força no lugar errado, tu está querendo lutar contra pai, contra mãe, contra marido, contra filho, e Deus está dizendo, a tua luta não é contra a carne, a tua luta é contra as potestades que querem destruir a tua vida e a tua casa. Então pede para Deus a partir de hoje, me dá sabedoria. Se eu não tiver sabedoria, me ajuda a aprender a me calar, porque quando você se cala, o Espírito de Deus responde por você e te dá sabedoria na hora certa. Então entenda, esse processo, depois que ele passar, ele vai viver o resto da vida como experiência. Ele vai passar, a tristeza vai embora, mas a experiência fica. E aí eis a questão, se tu vai sentar e lembrar das lágrimas que tu derramou de sangue, mas o orgulho de ter lutado até o final, ou de lembrar que você teve que parar porque não confiou em Deus. Eu recuei, eu desanimei, porque eu não confiei no Senhor. Porque Deus ainda continua confiando em você. Basta saber se você confia em Deus ao ponto de ser perseverante até o fim. Então que essa palavra permaneça no teu coração e que você responda para você mesmo. Aleluia, Jesus. Você tem tudo para ser igual ou até melhor do que José. Porque as lutas ensinaram cada vez mais a ele correr atrás do seu objetivo. E de Deus poder realizar tudo que Deus prometeu. E tudo que Deus promete, Ele é fiel para cumprir. E se Ele não cumpriu na tua vida, não é porque aquele irmãozinho, aquela irmãzinha, ou aquele pastor, ou porque aquele obreiro era falso profeta quando te entregou a revelação, a profecia. É porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque se tu não tiver fé que é Deus que falou no teu coração, tu não consegue agradar esse Deus. Para de querer agradar o próximo e agrada mais ao teu Senhor. Tem mais amor a essa palavra que é o que vai te colocar para voar para muito alto em todos os sentidos, materialmente, espiritualmente, carnalmente, em todos os sentidos. Seja fiel e tu vai ver que a recompensa que Deus tem trazido do céu para a tua vida vai valer a pena as lágrimas que eu tenho derramado. Que o Espírito de Deus possa continuar falando em cada coração que o horário não nos permite mais.
Pode exaltar Deus com palmas e glória a Deus.